Desvendando, o seu canal de conhecimento. Imagine uma mulher intrigante, envolvida em um casamento político que transcende as fronteiras religiosas e desafia as expectativas sociais de sua época. Essa é Jezebel, uma figura lendária do Antigo Testamento, cujo nome se tornou sinônimo de controle, malícia e até mesmo depravação. No entanto, a história de Jezebel é muito mais complexa do que muitos imaginam. Por isso, hoje eu vou trazer todos os detalhes narrados na Bíblia a respeito da personagem e história de Jezebel. Então nos ajude com seu like e inscrição no canal para podermos compartilhar esse conteúdo. O nome Jezebel tem raízes antigas e intrigantes que remontam ao Antigo Testamento da Bíblia. Jezebel foi uma rainha fenícia que desempenhou um papel significativo na história religiosa e política de Israel. Seu nome é frequentemente associado a características de força e determinação, mas também a controvérsia e influência negativa, dado a forma como ela manipulou seu marido, assassinou profetas antes de enganar, conspirar e condenar aqueles que não seguiam suas ordens ou aceitavam seu próprio Deus como o único verdadeiro Deus. O significado exato do nome Jezebel varia, mas muitos acreditam que ele pode ser traduzido como Baal exalta ou Baal é o marido, fazendo referência ao deus fenício Baal, que era adorado na época. No entanto, a figura de Jezebel é lembrada principalmente por sua oposição ao profeta Elias e por promover a adoração de outros deuses em Israel, o que levou a consequências adversas. A história de Jezebel no Antigo Testamento começa quando ela foi levada do reino de Sidom, uma região fenícia, para se casar com o rei Acabe do reino do norte de Israel. Essa união matrimonial foi, em grande parte, uma aliança política destinada a fortalecer os laços entre Israel e Sidom. Jezebel era filha do rei de Sidom, e seu casamento com Acabe tinha o propósito de consolidar uma aliança estratégica entre as duas nações. No entanto, a chegada de Jezebel a Israel trouxe consigo não apenas uma princesa estrangeira, mas também sua fé em uma variedade de deuses, considerados pelos escritores do Antigo Testamento como deuses pagãos. Isso desencadeou um conflito religioso e político, já que Jezebel incentivou a adoração de Baal em Israel. A influência de Jezebel sobre o rei Acabe em sua adoração ao deus Baal é um aspecto fascinante da história bíblica. A introdução de Baal em Israel foi um processo gradual, em grande parte impulsionado pela devoção de Jezebel à divindade fenícia. Conhecida como uma mulher controladora e manipuladora, ela trouxe consigo sacerdotes e profetas de Baal, construiu templos em honra a Baal e até mesmo promoveu essa adoração, incentivando o culto a Baal como uma alternativa ao Deus de Israel. Sua influência sobre Acabe e a corte real foi notável, e muitos israelitas acabaram sendo seduzidos pela religião estrangeira de Baal. Isso resultou em conflitos religiosos e espirituais significativos em Israel, que são descritos nas narrativas bíblicas. A história de Jezebel na Bíblia é repleta de eventos que destacam suas ações ímpias e o abuso de poder que ela exerceu durante seu tempo como rainha consorte de Israel. Um dos episódios mais notórios foi sua denúncia a Jeová, o Deus de Israel, ao promover ativamente a adoração de Baal, uma divindade estrangeira, no reino do norte de Israel. Jezebel não apenas encorajou a adoração a Baal, mas também ordenou a morte de vários profetas de Jeová, eliminando aqueles que se opunham às suas crenças religiosas. Além disso, ela abusou do poder real para financiar e apoiar centenas de profetas de Baal, usando recursos do Estado para promover essa religião estrangeira. Isso não apenas enfureceu os líderes religiosos de Israel, mas também dividiu profundamente o povo israelita em termos de fé e lealdade.
Parecia que ninguém era forte o suficiente ou estava disposto a repelir as ideias de Jezebel para a nação, até que o profeta conhecido como Elias, preocupado com a divisão entre Jeová e Baal, especialmente com a presença de Jeová agora sendo superada, convocou os profetas de Baal e os desafiou a provar a superioridade de sua divindade. O desafio foi bastante simples. Tanto Elias quanto os profetas de Baal ofereceriam um touro como sacrifício diante de seus deuses. O Deus que mostrasse maior poder perante o sacrifício apresentado seria declarado o Deus verdadeiro e mais poderoso. No Monte Carmelo, os profetas de Baal prepararam 2 altares, oraram, acenderam fogo, dançaram e ofereceram um touro como sacrifício. Apesar de seus esforços fervorosos, Baal não respondeu. Elias, então, construiu um altar para Jeová, Deus de Israel, e o inundou com água, tornando o desafio ainda mais difícil. No entanto, quando Elias clamou a Deus, um fogo divino desceu dos céus e consumiu o touro oferecido como sacrifício, demonstrando claramente a supremacia de Jeová. Como se isso não fosse o suficiente para demonstrar seu poder, Deus recompensa Elias, enviando uma chuva torrencial que põe fim a uma seca de 3 anos que castigava a população local. Após vencer o desafio no Monte Carmelo, onde Deus Jeová manifestou seu poder de forma espetacular, Elias exibiu uma atitude de vingança e impiedade. Sua vitória sobre os profetas de Baal desencadeou um episódio de revolta. Ele não poupou nenhum dos profetas de Baal. Caçou e matou todos os mais de 800 profetas. Alguns podem argumentar que isso foi um exagero completo, ou talvez que isso torna Elias tão ruim quanto Jezebel. O Antigo Testamento não revela as motivações de Elias para seu assassinato em massa dos profetas de Baal. Apesar do milagre evidente que havia ocorrido, Jezebel não aceitou a derrota de sua religião e ficou furiosa com Elias. Ela jurou vingança contra ele e prometeu matá-lo em retaliação pela morte dos profetas de Baal. O temor pela vida fez com que Elias fugisse para o deserto, onde se sentiu desesperado e exausto. Ele clamou a Deus, pedindo que tirasse sua vida, mas Deus o fortaleceu e o sustentou, proporcionando-lhe comida e orientação divina. Essa jornada de Elias através do deserto simboliza não apenas sua fuga física, mas também uma jornada espiritual de reflexão e renovação de sua fé. Jezebel se mostrava cada vez mais controladora e manipuladora. Certa vez, o rei Acabe desejou adquirir a vinha de Nabote, que estava localizada ao lado do palácio real. No entanto, Nabote recusou a oferta do rei, pois a terra era uma herança de sua família, e a lei israelita proibia a venda de terras ancestrais. Acabe, desapontado, voltou-se para sua esposa Jezebel, que era conhecida por sua influência sobre ele. Jezebel, determinada a satisfazer o desejo de Acabe, conspirou para acusar falsamente Nabote de blasfêmia contra Deus e o rei, o que resultou em sua execução. Com a morte de Nabote, Acabe finalmente conseguiu a vinha que tanto desejava. No entanto, a ação de Acabe e Jezebel foi vista como profundamente ímpia e desagradável a olhos de Deus. Acabe, sob a influência de Jezebel, permitiu que sua ambição e ganância o levassem a cometer um ato injusto e pecaminoso. Em um momento anterior, antes de fugir para o deserto, Elias confrontou o rei Acabe com uma mensagem profética da parte de Deus. Ele denunciou as ações do rei e anunciou que, como resultado de sua ímpia conduta, tanto ele quanto sua esposa Jezebel sofreriam consequências terríveis. A profecia de Elias sobre a morte de Acabe previa que ele seria removido do trono e que sua linhagem real seria exterminada. Em relação a Jezebel, Elias também profetizou sua morte de uma maneira particularmente sombria, dizendo que os cães devorariam seu corpo junto ao muro de Jezreel. Essas profecias, embora severas, eram uma advertência sobre as consequências espirituais e morais das ações de Acabe e Jezebel. Após a profecia de Elias sobre o destino de Acabe e Jezebel,
O cumprimento dessas profecias ocorreu em momentos diferentes, mas ambos refletiram o juízo divino sobre suas ações. Acabe morreu durante uma batalha contra os sírios, como parte de uma sequência de eventos que haviam sido profetizados. Ele foi atingido por uma flecha lançada aleatoriamente durante a batalha e acabou perdendo a vida, cumprindo a profecia de Elias de que ele não sairia vivo da batalha. Quanto a Jezebel, sua morte foi particularmente trágica. Após a morte de Acabe, seu filho Jorão reinou como rei de Israel. Jezebel continuou a exercer influência sobre o reino, mas seu reinado também estava destinado a terminar de acordo com a profecia de Elias. Em um evento angustiante, Jezebel foi atirada pela janela por oficiais do palácio a mando de Jael, uma mulher que desafiou sua autoridade. Jezebel caiu e morreu, e os cães devoraram seu corpo, conforme previsto na profecia de Elias. Esses eventos são vistos como a realização da justiça divina em resposta às ações ímpias de Acabe e Jezebel, que promoveram a adoração de Baal e perseguiram os profetas de Jeová. Eles servem como exemplos na Bíblia da importância de viver de acordo com os mandamentos de Deus e das consequências que podem resultar do afastamento da fé e da prática da justiça. Espero que tenham gostado da história de hoje. Por favor, deixem sua opinião nos comentários e se inscrevam no canal para ajudar a divulgar nosso trabalho.